Dia de técnica de maquiagem, porque se tem uma coisa que faz a gente aprender de verdade é praticar muito. Então por isso que eu sempre faço esses vídeos de técnica de maquiagem, porque isso ajuda muito eu aprender a fazer melhor a técnica ali, ter mais prática, e ajuda também a vocês aprenderem a técnica, entender como funciona e aplicar aí no seu tipo de rosto, no seu tipo de olho. Bom, pra quem não me conhece, eu sou Juliana, hoje é dia de técnica de maquiagem e a gente vai fazer um esfumado para olho fundo, que é o meu tipo de olho também. Claro que normalmente os nossos olhos, eles não são só de um tipo, sempre tem mais de alguma coisa ali no nosso formato de olho, mas a ideia é focar em olho fundo, mas também funciona para olho gordinho, pálpebra caída. Esses tipos de olho vai dar super certo essa técnica de maquiagem. E eu vou aparecer aqui com a pele pronta, então eu já venho. Ah, gente, tem outra coisa, se vocês querem um vídeo assim só sobre pré-maquiagem, como eu preparo a minha pele, e um vídeo só ensinando pele, deixa aqui nos comentários também, tá bom? Bom, gente, minha pele tá pronta, bora pra essa maquiagem. Vou usar a paleta Bloom da Ruby Rose, que é a que ela lançou agora. Eu ia fazer um vídeo longo de primeiras impressões, mas eu acho que vale mais a pena eu testar bastante a paleta e depois vir e dizer se vale a pena ou não, sabe? E assim, na primeira mão eu gostei muito das cores, são tons neutros que vão funcionar super bem pro dia a dia. E eu tô muito animada pra usar essa cor aqui branca, que eu não sei se eu vou usar nesse vídeo, mas provavelmente eu vou usar em algum vídeo e vou postar também. A gente vai usar essa paletinha, eu vou testar bastante ela, depois eu volto com um review só desses produtos aqui que eu comprei, pra poder falar se vale a pena ou não, tá bom? Mas agora a gente vai pra nossa técnica em si. E a primeira coisa que a gente tem que se atentar quando a gente faz maquiagem pálpebra fundo é o espaço de pálpebra que a gente tem pra poder trabalhar as cores, ou seja, normalmente não vai ter muito espaço de pálpebra, principalmente pálpebra móvel, tá? Então a gente tem que manter ali as cores o menos possível, vamos dizer assim, 2, 3 cores no máximo é o que dá pra trabalhar, porque normalmente não vai ter tanto espaço assim. Então a gente vai começar com esse rosadinho. Na verdade, acho que eu vou começar com esse rosadinho aqui, ó, pra fazer a nossa base, somente na pálpebra fixa. Se ela ficar clara demais, a gente vem com um tomzinho um pouquinho mais escuro, mas pensando em ainda ser um pouquinho claro, pra servir de base pra esfumar as outras sombras, tá? A gente vai aplicar aqui, ó, no canto externo da pálpebra. E vamos trazer até o fundo, até o início. Tô usando um pincel de esfumar bem fofinho, grande, e já passei corretivo na minha pálpebra também, para poder uniformizar a cor. Acho que é um clarinho que funcionou bem como cor de base, então eu vou deixar esse mesmo. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí na câmera, porque ele é um clarinho quase branco. Para a segunda cor, a gente vai pegar um pincel médio e a gente vai manter essa cor ainda na pálpebra móvel. Vou usar essa rosadinha aqui, que é a Hand Winter, não sei se eu falei certo o nome. É sempre bom tirando o excesso, sabe? Para não acontecer de carimbar. E a gente vai deixar essa cor um pouquinho mais concentrada. Então, vou pegar com o pincel, tirar um pouquinho do excesso e vou aplicando em vez de ir esfumando. E a gente vai levar essa cor até o alto do nosso olho. Nosso olho, tá? Não sobrancelha. Normalmente aqui no meio. A ideia é ser uma make social, de bonita, com uma técnica assim mais profissional, mas que funcione para um tipo de olho de pálpebra um pouquinho mais difícil de trabalhar, vamos falar assim, para que você consiga fazer qualquer tipo de maquiagem, adaptar a maquiagem para o seu tipo de olho, tá bom? E agora a gente vai voltar com a primeira cor, que é a Daily, e vamos esfumar essa cor mais escura na cor mais clara. Dá pra ver que eu tô usando cores mais frias, mas você pode adaptar para qualquer paleta que você tiver em casa, tá bom? Aqui, o que é importante você ter em mente? Independente da quantidade de cor de sombra que você for usar, ela precisa pegar um pouco da pálpebra fina. Ou seja, por mais que, sei lá, você usou 5, 6 cores, a sexta cor, que é a mais escura, ela precisa pegar pelo menos um pouco da sua pálpebra fixa, porque se a cor mais escura estiver na sua pálpebra móvel e as cores claras estiverem na pálpebra fixa, essa sensação de que o olho é mais fundo e a parte da sobrancelha é pra frente, vai evidenciar ainda mais, tá bom? Então, sempre mantenha isso em mente quando você estiver fazendo a sua maquiagem, independente da cor que você for usar, se for um nail ou se for uma maquiagem mais colorida. Agora, se você quer o efeito de ter o olho fundo, aí tá tudo bem, tá? Agora, com um pincel pequeno de esfumar, a gente vai pegar a cor Chapter, não sei se eu tô falando certo, tá? E vamos aplicar aqui, ó, no primeiro
terço da nossa pálpebra móvel e vamos subir um pouquinho pro côncavo e pra pálpebra fixa. Aqui eu quero que a cor fique bem intensa, então eu vou aplicar e depois eu vou ir esfumando. Agora você vai limpar esse seu pincelzinho pequeno, vai voltar com a segunda cor que a gente usou e vamos esfumar esse marrom mais escuro tanto na pálpebra móvel quanto na pálpebra fixa, tá bom? Só pra deixar o nosso degradê mais bem feitinho. Você pode voltar com o pincel maior pra fazer melhor esse esfumado. A técnica basicamente é isso aqui, a gente vai vir com um glitterzinho, mas eu quero fazer um delineado esfumado, porque normalmente funciona melhor com quem tem pálpebra caída, olho fundo, e eu vou usar o BT Velvet. Eu gostaria de ter um lápis preto mais macio, sabe, que é mais fácil pra esfumar. Eu só tenho um BT Velvet, então eu vou tentar fazer com o BT Velvet. Espero que dê certo. Lembrando que se você tem pouco espaço de pálpebra, o delineado ou ele tem que ser muito fino ou esfumado pra ficar com um acabamento um pouco melhor, tá? E normalmente aqueles delineadões que a gente vê lindos, que ocupa aquele monte de espaço de pálpebra, você tem que ter aquele espaço de pálpebra pra poder usar, né? Então a gente vai fazer o delineado aqui junto. Vamos torcer pra dar certo e não estragar a nossa maquiagem. E o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou fazer o risquinho com o meu lápis de delineado fininho, não vou usar o chanfrado. E logo em seguida eu venho com o meu pincel de detalhe com uma cor ainda mais escura do que a gente aplicou aqui, só pra esfumar esse delineado, tá bom? Ou você pode até esfumar com a própria cor mais escura que você já usou. A ideia mesmo é só criar essa transição, sabe? Um lápis seria bem mais fácil. O BT Velvet é muito bom, gente, mas tem horas que ele não resolve. Assim, não consegui esfumar o delineado, ele secou muito antes. Então, eu vou dar uma esfumadinha aqui, ó, na beiradinha e deixar só a pontinha do delineado. Gente, nem sempre tudo dá certo, né? Mas se você tem aí um lápis de olho que seja mais fácil de esfumar, vai dar bem melhor. Talvez se eu tivesse usado uma sombra preta, será? Deixa aqui nos comentários o que você acha que ficaria melhor pra fazer. Agora a gente vai fazer a parte brilhante da maquiagem. Se você não quiser, você pode vir o restante ali da pálpebra aplicando uma cor mais clara, mate. Mas eu quero colocar um pouquinho de brilho, a ideia é ser uma maquiagem pra festa. Então no cantinho interno eu vou colocar o branco. Estou animada pra usar esse branco, eu não vou conseguir esperar. É um branco mate, mas o branco, ele meio que dá uma boa destacada, sabe? Eu vou aplicar aqui, ó, no canto interno. E eu tô usando o meu pincelzinho pequenininho que eu usei pra esfumar. Eu limpei, tá, gente? Agora, com o pincel de aplicar sombra, eu vou pegar a cor Secrets e torcer pra ela grudar bem nesse nosso olho aqui, porque normalmente quando a gente pega com o pincel é difícil a cor grudar. Mas pelo visto parece que ela tá fixando bem. Eu vou apertando, tá vendo? Apertando e subindo pra nossa pálpebra fixa. E entrando um pouquinho aqui, ó, nas nossas sombras mátte. As sombras que eu usei até agora, nossa, elas estão dando um acabamento bem bonito, sabe? Tô curtindo bastante. Essa sombra brilhante aqui, ela é bem brilhante, muito bonita também. Aqui, se você quiser mais brilho, você pode vir depois com uma cola de cílios e aplicar em cima dessa sombra brilhante que a gente acabou de aplicar, tá? E eu vou voltar com o pincel fofão, com a primeira cor que a gente usou, e vou esfumar aqui de novo, ó, no cantinho interno, só pra dar um acabamento. Vamos fazer a parte inferior dos olhos, e antes da gente fazer, eu quero dar uma lembrada aí pra vocês. Se você tem um olho fundo e ele é meio caído no final, fazer a sombra escura só no cantinho externo, talvez não seja uma boa opção, porque vai derrubar ainda mais o seu olhar, tá? Então, quando for assim, se você tem esse tipo de olho e você sente que derruba também, se você aplica a sombra escura só no canto externo, você aplica ele em toda a parte de baixo dos olhos. E isso meio que vai uniformizar essa linha e o seu olho não vai cair tanto, tá? Mas agora a gente vai vir da cor mais escura pra mais clara. E eu vou aplicar mais escura aqui, ó, no cantinho externo, conectando com o nosso delineado gatinho. Que deu certo, mas não deu certo. Era pra ser um esfumado, mas tudo bem. Mesma coisa do outro lado. E agora com o tom mais médio eu vou esfumar o restante da parte inferior dos meus olhos. E vou esfumar esse marrom mais escuro também que a gente aplicou aqui no canto. Na linha d'água eu vou usar o meu lápis de olho bege, que vai ajudar a abrir um pouquinho mais esse olho e tirar essa sensação de que ele é no fundo. Mas se você não gosta de lápis e não quiser aplicar nada também não tem problema. Com o meu pincelzinho multifuncional e o meu pó compacto da Boca Rosa, eu vou varrer esses glitterzinhos que caiu aqui no nosso rosto, que era pra mim ter feito um baking, porque eu não conhecia a sombra, mas acabei esquecendo.
e vou meio que já cortando aqui, ó, esse delineador, pra meio que dar um acabamento, sabe? Quanto mais cor o seu pó compacto tiver pra fazer essa técnica, melhor vai ficar o acabamento. Tá bom? Mas se você tem só um fininho, tá tudo bem também, que ele já vai ajudar a suavizar muito esse finalzinho aqui, onde a gente esfumou as outras sombras. Bom, só que a maquiagem já tá muito bonita, mas eu quero colocar cílios postiços, então eu vou meio que carimbar com o nosso BT Velvet bem rente aos meus cílios naturais, pra poder ficar meio que um acabamento pros cílios postiços, tá? Mas se você, no caso, não gosta de cílios postiços, você não precisa fazer essa parte se você não quiser. E como eu vou aplicar só no canto externo, eu vou dar essa carimbadinha só no canto externo também, pra que essa maquiagem fique bem delicada. A ideia é ficar bem delicada, tá? Máscara de cílios. Bom, a maquiagem em si é essa técnica no caso, né? Mas vou colar os cílios postiços pra dar um acabamento melhor. E a dica dos cílios postiços aqui não coloque os seus cílios postiços tão rente ao seu canto externo do olho. Não deixe ele tão perto do seu último tufinho de cílios naturais, sabe? Porque isso pode fazer com que o seu olho meio que dê uma caidinha ali no fundo e não fique tão bonito, um acabamento tão bonito. Tenta deixar ele um pouquinho pra dentro. Não precisa ser muito, mas também não precisa ser ali no cantinho externo, no fim do olho, tá? Vou colar só aqui, ó, no finalzinho, que eu gosto mais desse tipo de cílios postiços, pra mim funciona melhor, até porque o meu canto interno, ele é bem fundo, sabe? A minha pálpebra fixa fica muito em cima. Quando eu colo os cílios postiços no meu olho todo, eu fico muito incomodada, então pode ser que você fique incomodada também. Pensa nisso quando você for colocar seus cílios. O legal é você testar antes de ir definitivamente para sua festa, testar essa maquiagem, tá? E ver o que funciona para você, o que você gosta mais e o que você não gosta, e ir adaptando aí a forma que você prefere. Minha colinha deu uma secadinha e agora eu vou colar para vocês verem que eu não colo tão perto do canto externo. Eu gosto de colocar com a mão e depois vir arrumando com a pinça. Isso não é regra. E eu sempre vou dando uma apertadinha, tá? Pra ficar bem coladinho nos cílios. Cuidado com a quantidade de cola. Aperta com o dedo também, se você preferir. Não sei se vocês conseguem ver a diferença. Esse cílio aqui não é um super cílio, porque eu não gosto também de uma coisa muito exagerada, porque normalmente se eu coloco um cílio muito grande, ele tampa a minha maquiagem inteira. Mas esse é o tipo de formato de cílio que eu gosto muito, que eu acho que fica bem bonito. Me conta aqui nos comentários se você também gostou. Colei os cílios postiços, também passei um gel de sobrancelha, que eu estou testando, que é da linha Bloom, da Ruby Rose também. E depois vai ter review completinho desse produto, tá bom? E agora a gente vai pro nosso Lip Comfort sempre, que vai ser o lápis da Balm. Esse daqui é o nude. E o nosso gloss labial, que não tem erro, vai combinar super bem com essa maquiagem. Mas se você prefere um batom mais mate, você também pode usar, que vai dar super certo. Lembrando sempre de fazer a sua maquiagem conversar com o seu vestido, o batom conversar com os olhos também, porque maquiagens sociais normalmente tem aí uma linha de raciocínio, principalmente com as cores, então tenha sempre isso em mente. Maquiagem pronta, espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que eu não coloquei nenhuma sombra iluminadora ou um iluminador no meu alto da sobrancelha, porque se essa sua parte aqui ela é muito pra frente, se você coloca iluminador, isso vai destacar ainda mais, então pode ser que não dê muito certo. Você precisa testar, ver se você gosta, se você não gosta, e aí você decide se você ilumina o alto da sobrancelha ou não, tá bom? Bom, acho que todas as dicas que eu podia dar aqui de maquiagem para olhos fundos eu falei. Se você tem alguma outra dica para poder agregar ainda mais esse vídeo, deixa nos comentários, tá bom? Me conta aqui se você gostou da maquiagem, se você vai reproduzir. Se você reproduzir, posta, me marca que eu quero muito ver. Então já me segue aqui nas redes sociais para que eu possa ver vocês praticando, porque eu adoro ver o pessoal praticando, reproduzindo aí as maquiagens que eu faço. E isso é muito gratificante, tá bom? Então o vídeo é esse, um beijo e até o próximo vídeo.